pessoal, bom dia! Hoje vou explicar sobre os esportes de invasão. Esses esportes são modalidades coletivas entre duas equipes. Eles compartilham o mesmo espaço de jogo. O objetivo é invadir a área adversária para marcar pontos e ao mesmo tempo defender sua própria área para não deixar o outro time pontuar. Eles têm algumas características importantes, que são elas trabalhar em equipe, exigem estratégias para atacar e defender, e os jogadores eles estão sempre se movimentando, trocando passes ou ocupando espaço. Alguns exemplos desses esportes são o futebol, o handebol, o basquete e o hangler, em que essas metas servem para marcar pontos em um alvo como um gol ou a cesta invadindo a área adversária. Então, esses esportes eles não servem apenas para competir, mas sim ajudam a desenvolver a cooperação, o raciocínio rápido e as habilidades motoras. Por isso é tão importante para as aulas de educação física e para o nosso dia a dia. O futebol é um ótimo exemplo de esporte de invasão, com a principal característica de invadir o campo adversário e fazer gols. Nesse tipo de esporte, duas equipes se enfrentam no mesmo espaço de campo, disputando ataque contra defesa, tentando buscar o gol. Nós podemos ver diversos tipos de eventos acontecendo no futebol, porque hoje ele é um esporte mundialmente conhecido que a cada dia inova com novas regras, mas que também temos bastante contato. A principal característica que nós podemos ver numa partida que demonstra uma partida de invasão é o ataque contra a defesa, que podemos ver que os atacantes vão para cima da defesa sem pena, que força a defesa muitas vezes a recuar ou até mesmo ir para cima, dando botes desnecessários. E com isso nós podemos notar que muitas vezes nisso nós podemos resultar com gols, assistências ou até mesmo bolas na trave ou para fora. Que um exemplo também que nós podemos ver foi até mesmo no último jogo do Brasil, que teve bastante invasão do time da Bolívia em sua área, mas o Brasil persistindo não conseguiu chegar tanto. Porque nós podemos ver que no campo nós vamos encontrar três tipos de setores: ataque, meio e defesa, que também vão envolver na parte da invasão. O ataque que vai servir para penetrar a defesa adversária e a defesa para neutralizar o ataque adversário, para parar o ataque antes mesmo de chegar dentro da área do nosso gol. Com isso, nós podemos ver que o meio não vai se articular tanto no ataque como também na defesa, mas sim rodar a bola meio que um rodízio de toques e dribles, lançando a bola para frente e segurando. Que está envolvido em um equilíbrio entre ataque e defesa, que podemos notar em determinados jogos de futebol hoje em dia. Olá, Luísa. Eu quero agradecer a você por ter aceitado o nosso convite de ser entrevistado. E antes de começarmos, eu gostaria que você fizesse uma apresentação. Bom, meu nome é Luísa, tenho 19 anos, sou de Alagoinha e moro aqui no sítio Chacarão. Antes de tudo, nos conte, como foi que começou a sua trajetória no futebol? Bom, no começo é mais uma brincadeira, né? De se divertir com os amigos no meio da rua, até chegar um momento que teve uma escolinha em Guarabira e meu pai me colocou, primeiramente só para se divertir. Isso com 9 anos, comecei até tarde, que tem gente que começa bem mais cedo, com 5, 6 anos, eu comecei tarde, porque demorou a aparecer oportunidade, entre aspas. E quando fez essa escola em Guarabira, aí meu pai me colocou lá e foi daí meu primeiro contato assim com algo mais, digamos, mais sério com o futebol. Porque antes era só uma brincadeira no meio da rua e não passava disso. Então seu pai foi quem mais te incentivou nessa caminhada? Com certeza. Isso? Ele sempre me apoiou em tudo, sempre chegava pra mim e perguntava se era isso mesmo que eu queria. Tem o meu irmão também que sempre me apoiou, minha mãe nem tanto, porque tinha a questão de sair de casa, mas nunca deixou de me apoiar e sempre ficou firme comigo lado a lado. Mas meu pai em si foi um pilar muito forte pra mim. Você já saiu do estado, né, pra jogar em outro estado, futebol. Me diz aí, como foi encarar essa mudança tão cedo? Minha primeira experiência foi logo aqui mesmo na Paraíba. Eu saí de casa a primeira vez com uns 13 anos, que eu fui morar em João Pessoa. Pra mim, logo de cara, antes de sair mesmo do estado, pra mim isso foi mais importante, porque foi a primeira experiência a morar fora. Era com o compadre do meu pai, mas já não tinha aquele mãe e pai do lado, o irmão. Já era uma responsabilidade maior, querendo ou não. Logo de cara, assim, a primeira impressão que dá é saudade de casa.
Mesmo que seja há pouco tempo, e eu passava a semana fora e voltava no final de semana, mas pra mim já era uma coisa muito ruim, era a distância de casa. Fora do estado primeiro, tem essa questão de se adaptar ao local. Porque antes, logo no começo eu fui pro Rio, aí nisso eu ainda estava com meu pai, passei um período lá jogando num time, e só depois eu fui para São Paulo. Aí chegando lá em São Paulo tinha essa questão de estar num tempo muito frio, e se adaptar ao frio para mim já foi uma dificuldade muito grande, e também aos alimentos de lá, que já lá o almoço da gente era mesmo, a janta e o almoço era a mesma coisa, diferente aqui do Nordeste, que a gente come outro tipo de comida à noite. Se adaptar em relação ao frio, ao clima e à alimentação, para mim foi difícil. Primeiro isso, para depois chegar a saudade de casa novamente. Você morava em alojamento, certo? Então como era a sua rotina lá? Primeiro, no geral, eu acordava de manhã e ia para academia. Primeiro eu treinava, depois eu tomava café e assistia o treino que era do Sub-20. Para caso eu tenha oportunidade de entrar no treino do Sub-20, caso alguém se machucasse, eu ia lá e complementava o treino. Eu tinha muito isso na minha cabeça de sempre querer estar para agregar e também para buscar evoluir sempre. Então, mesmo eu treinando o meu separado, depois eu ia olhar o treino do Sub-20 para ver se eu arrumava uma oportunidade. Aí depois do treino do Sub-20 eu ia, almoçava, banho e dormia até 2 horas da tarde, e daí treino de novo de tarde. E sempre nessa rotina de 2 períodos de treino. Você já enfrentou alguma situação difícil em campo? Já sofreu alguma lesão? Lesões tive um bocado. Teve uma que não foi nem questão de jogo, mas em treino, que eu bati a cabeça e cortei aqui a minha testa, e meu companheiro cortou o supercílio. Aí fora de campo, acho que teve um tempo em 2023, se eu não me engano, em Alhandra, questão de comida, assim, não cheguei a passar fome, mas em si era uma dificuldade muito grande, até que eu treinava 2 períodos e o alimento de lá não me fornecia proteína para estar treinando 2 vezes no dia. Então para ali eu me vi numa situação muito triste, né? Porque queria correr atrás do meu sonho, mas o lugar onde eu estava em si não estava ajudando. Qual foi o jogo mais inesquecível até agora? Para mim, acho que o último que a gente jogou paraibano aqui, Sub-20, contra o Autosport, nas oitavas, que a gente foi eliminado, perdemos nos pênaltis. Porque é importante para mim, porque para mim eu já estava na cabeça de querer parar, e ali dependia muito. Para mim, eu pedia sempre a Deus para me dar uma confirmação. Se fosse para acontecer dali, fosse um boom, ou se não desse errado, para mim eu já parava. E então aquele jogo em si foi muito importante para decidir o que eu ia querer para minha vida depois dali. Qual foi a maior lição que o futebol te ensinou até hoje? A maior lição, eu acredito que persistência, né? Independente da situação. O futebol me ensinou que, independente da queda, a gente sempre tem uma segunda oportunidade de querer se erguer. Se a gente perde um jogo hoje, amanhã tem o próximo jogo pra gente tentar ganhar e seguir firme na caminhada. Conta pra gente, quem foi a sua maior inspiração dentro do esporte? Dentro do esporte, assim, famoso, eu gostava muito de acompanhar o Cristiano Ronaldo, mas uma pessoa perto de mim sempre será meu pai. Que me inspirava muito nele, que ele também joga. Compilar pra mim gostar de futebol, primeiro tive que conhecer, né? Vim dele, né? Ele me apresentou e eu amei o esporte. Então pra mim sempre a inspiração vai ser meu pai. Você tinha algum ritual antes de entrar dentro de campo? Algum cantor que você gostava de ouvir? Assim, eu antes de jogo, no pré-jogo, eu gostava de escutando música que me animasse. Mas ritual em si não, só o que meu pai vem de meu pai também, que antes de entrar no campo é o pé direito primeiro e depois o sinal da cruz. Hoje você pratica ainda o futebol ou algum outro esporte? Eu ainda pratico futebol amador, jogo aqui na região, em Guarabira, Lagoinha e outro esporte, mas não levo tanto no profissional, é só mais por diversão agora. E outro esporte que eu estou praticando muito é a corrida de rua. Você poderia contar pra gente o que motivou a essa mudança? Em si, primeiramente foi, eu vi meu irmão correndo uma vez, aí eu falei, caramba, é massa, acho que eu
foi interessante. Mas até então não tinha saído disso. Mas um pilar muito forte também foi a minha namorada. Ela sempre também foi um sonho dela. E pra mim é igual era do futebol. Como era, não era só um sonho meu, era um sonho meu, do meu pai e do meu irmão. Então aquilo lá que me motivava mais ainda a querer praticar. E na corrida também era um sonho não só meu como dela. E ela também foi um pilar muito forte, que ela me motivou sempre. Então acho que ela ajudou muito a querer estar nesse tipo de corrida. Vai fazer um ano que eu comecei a correr. Que legal. E o que você leva do futebol para a corrida de rua, como disciplina, resistência? O que eu levo do futebol para a corrida, eu tento no caso, porque eu acredito que depois que eu parei de jogar bola e vim para a corrida, eu perdi aquela persistência, aquela vontade de estar treinando todos os dias. Acho que por estar desanimado pelo que aconteceu, de não ter realizado o sonho, não tenho tanta vontade de estar treinando todos os dias como era antes, mas a disciplina é o que eu trouxe do futebol para a corrida. Se você tivesse que comparar a emoção de entrar em campo ou a de cruzar a linha de chegada, qual é maior? Entre os dois, eu acredito que por enquanto está sendo uma questão de estar em campo. Acho que por ter muitas memórias boas jogando dentro das 4 linhas, de viver o que eu vivi, mas por enquanto eu acredito que estar em campo traz uma emoção muito maior do que ultrapassar a linha de chegada. Mas como eu estou gostando muito da corrida, acho que futuramente esse sentimento vai ser bem maior ao ultrapassar a linha de chegada. Qual conselho você daria para alguém que está começando agora, principalmente quando envolve sair de casa e encarar alojamentos? O conselho que eu daria é não desistir, ser persistente, porque independente do lugar que você esteja, se esteja jogando bola, correndo ou até trabalhando, se você não tiver vontade e persistir naquilo, você não vai chegar a lugar nenhum. Então eu acredito que ser persistente e não desistir é um bom conselho. Futebol faz parte ainda dos seus planos futuros ou as corridas estão tomando conta do seu coração? Futebol pra mim, eu acredito que eu nunca vou parar, que é um esporte que eu criei uma paixão muito grande e querendo ou não tá muito presente na minha vida, seja eu jogando, eu assistindo, em qualquer lugar, a roupa que eu visto, o futebol tá presente. Eu acredito que eu possa diminuir mais a frequência de estar jogando, até porque envolve trabalho, envolve estudo, envolve a corrida, aí vai ficando um pouco de canto, mas tirar o futebol da minha vida não tem como não. E é isso, Aloysio. Muito obrigada por ter aceitado o convite e nós desejamos sempre todo sucesso do mundo para você. Você quer fazer algum comentário? Eu quero agradecer, por ter mandado esse convite. Confesso que fiquei surpreso porque, pra mim a minha história pra mim foi só o passado. Comento com alguns amigos, aí nunca me imaginei chegar em ser entrevistado nem nada, só tenho a agradecer mesmo. E um comentário é que esse tempo perdido da minha vida foi o melhor de todos. Se fosse para fazer de novo, para viver o que eu vivi, eu faria tudo de novo. Bom dia, pessoal! O handebol é um esporte coletivo praticado em quadro, geralmente em ginásios, onde 2 equipes com 7 jogadores, 6 de linha e 1 de goleiro, buscam marcar gol arremessando a bola com as mãos na baliza adversária. O jogo é dividido em 2 tempos de 30 minutos e vence a equipe que mais fizer gol. É um esporte dinâmico que exige velocidade, força, coordenação motora e trabalho em equipe, e estratégias ofensivas e defensivas. Criado na Europa no início do século XX, o futebol hoje é praticado em todo o mundo, tanto em competições escolares quanto em torneios internacionais, incluindo os Jogos Olímpicos. Olá, Heloísa. Bom dia. Desde já eu quero agradecer a você por ter aceitado o nosso convite de te entrevistar, você como atleta, jogadora de handebol, não é isso? Eu gostaria que você fizesse uma apresentação. Oi, bom dia. Meu nome é Maria Heloísa, eu tenho 16 anos e eu pratico meu esporte na minha cidade e competitivo. Qual é a sua cidade? Alagoa Grande. Me conta, como você conheceu o handebol? Foi por acaso ou você sempre teve vontade? Eu conheci o handebol
através de um professor de educação física que eu tive. Ele obrigou todo mundo da minha turma a jogar, então foi uma obrigação. Mas acabou que a gente gostou, eu e meus amigos, e continuou tendo. Bom, e quando você começou a jogar, lembra como foi o seu primeiro treino? Aposto que foi uma mistura de nervosismo e empolgação, não é isso? Também, porque ali foi algo bem bagunçado, ninguém sabia o que fazer direito. Aí acaba que a pessoa fica nervosa também, mas é tão divertido quando você pega que acaba que você esquece. O que fez você gostar tanto do handebol a ponto de continuar? Eu gosto muito das regras dele, que ele é diferente. Não é um esporte que você consegue aprender fácil, como esportes como o vôlei, que você tem a manchete, o toque, são fundamentos básicos. No handebol a gente não tem isso. Aí é diferente e foi o que me fez gostar. Certo. Na minha realidade, eu não convivo muito com handebol. Nunca vi ninguém jogar na minha cidade, mas na sua, é uma realidade a prática do handebol? Atualmente é uma realidade sim, porque se espalhou pela cidade, e o pessoal que tem interesse vai lá na quadra, que ela é aberta, sempre vão, a gente faz um treino, explica como funciona, e é aberto. Atualmente ele é bem mais visto. Agora me conta, isso é só um hobby ou você pensa em levar isso pra vida, talvez até seguir uma carreira futura? É um hobby, mas se fosse algo bom para profissional, eu gostaria muito, mas é um hobby porque é muito difícil você conseguir se profissionalizar em um esporte, né? Sim. No começo, você teve alguma dificuldade que quase te fez desistir? Sim, as dificuldades foram o contato. É um esporte de bastante violência, aí eu pensei, não, eu vou me machucar demais, sou uma menina, mas eu gosto, aí eu continuei, mesmo me machucando. Você lidou com algum preconceito por você ser menina? Sempre tenho preconceito por ser menina no esporte, Sim. mas como nós meninas que começamos o esporte em Alagoa Grande, eu acho que o preconceito foi um pouco menos. Que legal, foi a iniciativa feminina. Bem interessante. E até agora, qual foi o momento mais legal ou marcante para você jogando handebol? O momento mais marcante foi que eu sou campeã paraibana no ano passado de handebol. Aí foi um momento bem marcante que me deixou feliz, que fez com que eu continuasse seguindo atrás do competitivo. Parabéns. Fora da quadra, o que você mais gosta de fazer no seu tempo livre? Eu gosto de dormir, porque aqui a escola não dá tanto tempo pra gente ter algum hobby a mais. Aí eu É verdade. prefiro dormir É uma viagem daqui para Lagoa Grande, é muito cansativo mesmo. todos os dias. Você tem algum ídolo no handebol ou em outro esporte que te inspira e por quê? O meu ídolo no handebol é a Bruna de Paula, que ela é uma jogadora da seleção brasileira, uma ótima jogadora. Mas no meu convívio eu tenho meu primo como ídolo, porque ele é um ótimo jogador e eu acho que eu vejo ele como uma inspiração. Interessante. Qual música você não deixa de ouvir antes de um jogo para dar aquele gás? Titãs, de BK, que é uma música que ela mexe com os seus sentimentos. Eu acho que se você seguir firme igual ela, quero derrubar as barreiras ao meu redor, você consegue. Eu também adoro esse gosto musical, particularmente. E pra gente fechar, qual é o seu maior sonho dentro do handebol e que mensagem você deixaria para quem quer começar a jogar, mas tem vergonha ou medo? O meu sonho dentro do handebol é fazer ele ser mais conhecido, porque o quanto eu amo o esporte, eu queria fazer com que as pessoas amassem também, porque, como ela disse, não tem muito na cidade dela, então seria incrível se ele fosse conhecido como vôlei, como futebol. Sim, muito. E como para as pessoas que querem começar, comecem, dê o pontapé inicial, não se arrependam, é algo que tira você do sedentarismo e é divertido. Muito obrigada, Heloísa. Foi ótima a sua entrevista. E a gente deseja muito sucesso na sua carreira
como atleta de handebol. Muito obrigada. Obrigada.